Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos trazer algumas dicas sobre navegação aérea, principalmente a navegação aérea visual, para aquelas pessoas, para aqueles alunos que estão começando seus estudos para a realização da prova teórica da ANAC. Nesse vídeo nós vamos analisar proa, rota, rumo, deriva, correção de deriva, enfim, são várias palavras que num primeiro momento parecem convergir para o mesmo assunto, para uma mesma definição, mas nós vamos analisar que cada uma delas tem um significado, obviamente, distinto. Então vamos à análise de cada uma delas. Bom, é importante a gente pontuar que durante esse vídeo nós vamos utilizar apenas o norte verdadeiro como referência, uma vez que a gente sabe que em navegação aérea também utiliza-se o norte magnético e o norte bússola como referência. Então, sempre que a gente fizer alguma menção aqui, será em relação ao norte verdadeiro. Bom, a primeira definição, proa. Proa é para onde a aeronave está apontando, ou seja, é o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave e o norte verdadeiro, né? Aí a gente vai obter a proa verdadeira. Então, vamos utilizar a nossa maquete aqui. Então vamos supor que a aeronave esteja aqui. Essa é a proa da aeronave. Aqui nós temos o eixo longitudinal da aeronave. Então o ângulo formado entre esse eixo longitudinal e o norte verdadeiro é a proa da aeronave. Em seguida, nós temos a rota. O que é a rota? A rota é a projeção na superfície terrestre da trajetória pretendida ou planejada da aeronave. Então, por exemplo, durante o seu planejamento do voo, você traçou a rota entre o aeroporto A, por exemplo, o ponto A, e o ponto B. Então, essa é a rota do seu voo. Em seguida, nós temos o rumo. O rumo é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e a rota traçada, a rota planejada para o seu voo. Essas outras duas definições, deriva e correção de deriva, levam em consideração a atuação do vento. Se não houvesse vento, obviamente que tudo seria muito mais fácil na navegação aérea. Grande parte dos cálculos que nós fazemos são feitos para anular ou tentar corrigir os efeitos do vento. Por que eu digo isso? Se não houvesse a influência do vento, a proa, a rota e o rumo seriam exatamente os mesmos, mas obviamente que é muito raro você fazer um voo em que o vento é nulo, em que não seja necessário realizar uma correção de deriva, por exemplo, para você manter a sua rota planejada. Então vamos às definições. Deriva é o ângulo formado entre o eixo longitudinal da aeronave, ou seja, a proa da aeronave, e a rota. Então vamos supor, a aeronave está apontando para cá. O que você poderia supor? Que ela manteria essa trajetória. No entanto, como nós estamos recebendo nesse exemplo um vento pela esquerda, esse vento, a aeronave está aqui, mas fazendo esse deslocamento. Por quê? Porque se nós não fizéssemos, então essa daqui, a deriva, a aeronave está derivando para cá, e esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre a rota e o eixo longitudinal da aeronave, é a correção de deriva, o ângulo de correção de deriva. Então, se nós não fizéssemos essa correção de deriva, se a aeronave não estivesse fazendo essa correção, estivesse mantendo essa proa, por exemplo, então, do A para o B, vamos supor que a aeronave estivesse mantendo essa proa aqui. No momento em que ela está encontrando um vento pela esquerda, o que aconteceria? Ela começaria a se deslocar para a direita. Então, por isso que é necessário realizar essa correção de deriva, para anular o efeito do vento, de modo que você se mantenha na rota planejada. Senão, uma outra rota vai ser criada aqui, uma rota que você vai acabar indo para um ponto C, que não é o objetivo da sua navegação. Então, como que você calcula o ângulo de correção de deriva ou a deriva da aeronave? Através do computador de voo. Claro, hoje em dia a gente tem uma série de equipamentos embarcados na aeronave que obviamente, já fazem todo esse cálculo para você. Mas durante os nossos estudo de piloto privado, você vai utilizar o computador de voo para realizar esse cálculo, para obter o ângulo de correção de deriva ou a deriva. Então o que geralmente vai ocorrer? A proa, você vai ter que ajustar a proa para se manter no rumo, para se manter na rota planejada para o seu voo. Dificilmente, igual eu falei, você vai voar do A para o B com a proa exata aqui. Então,
Na maioria dos casos, você vai fazer uma correção de deriva maior ou menor de acordo com a intensidade e o ângulo do vento. Então, por exemplo, se o vento está realmente de través, se a aeronave está recebendo um vento exatamente de través, com intensidade mais forte, óbvio que a deriva vai ser maior, você vai ter que fazer um ângulo de correção de deriva maior do que se, por exemplo, a aeronave estivesse recebendo um vento de 10, 20 graus em relação à trajetória. E a correção de deriva seria menor. E tudo isso, como eu falei, é calculado, né, nessa fase que nós estamos, do início do piloto privado, através do computador de voo. Bom, finalizamos assim a nossa dica de hoje. Eu vou mostrar um vídeo para vocês bem interessante da aproximação de um A380, onde você vai poder visualizar o quê? Que a proa da aeronave difere da rota que ela está percorrendo. Então, a aeronave está recebendo um vento, ela está mantendo, né, uma trajetória, ela está indo para esse ponto, no entanto, a proa dela é diferente, né, diferente do rumo, do curso localizador, no caso se fosse uma aproximação ILS. Por quê? Porque ela está fazendo a correção de deriva. Então, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, observa, a aeronave está recebendo um vento aqui pela esquerda, ela está corrigindo a deriva, né? Então você observa que a proa dela está para cá, no entanto o alinhamento da pista é diferente da proa. Então se ela não estivesse fazendo essa correção de deriva, ela ia sair, né, do alinhamento central da pista e acabar saindo da pista. Então você observa que mesmo após o pouso há uma atuação grande do leme. Para quê? Para que a aeronave se mantenha na sua trajetória, mantenha o eixo da pista. Então você observa que mesmo com uma aeronave de muitas toneladas, né, uma das maiores aeronaves do mundo, a correção do vento, né, a correção de deriva é fundamental para que se mantenha a trajetória pretendida. Então é isso aí, pessoal, até um próximo vídeo.